de forma oficial, anunciando o novo treinador para a temporada 25. O que você acha? Sim, tem experiência. Não foi uma boa opção, por hora vencendo, vota lá, @SBT Rio, ao nosso Twitter, você entra lá, segue a gente e vota também. E aí, Flavinho, dá sua opinião aí. Como eu falei, você quer dar a sua opinião? Claro. Eu quero a opinião de vocês depois do VT. Inclusive, o Vene tem informações sobre o olhar do Vasco em relação ao Renato Gaúcho e por que foi a conversa. A busca por você treinador. Tem essa informação já. Torcedor do Vasco, você gostou dessa escolha do Vasco, do novo treinador para 2025, o Fábio Carilli? Vai lá no nosso Twitter dar sua opinião. Flavinic, sua vez de votar, coloca ali a opção A, sim, tem experiência, a opção B não foi uma boa opção. O que você acha? É porque aqui fica 880, né? Ou sim ou não, é muito duro. Eu vou falar, não foi uma boa opção, mas eu vou tentar me explicar aqui. Fico imaginando que pode, sei lá, olhar no mercado, achar uma coisa diferente, Fábio Carilli, é defensivo. Eu não enche meus olhos. Gente, eu vou ver o time do Fábio Carilli, que é bom em sistema defensivo. Será que não podia mais? Não poderia pensar num cara com futebol mais vistoso? E quando... Eu sei que o Vasco apresentou problemas defensivos, mas será que a culpa foi do técnico? Ou o Léo Pelé que falhava, o Maicon que falhava, o João Vitor que se machucava? Será que os zagueiros do Vasco são isso tudo? E aí o técnico vai fazer toda essa mudança? Vai fazer o quê? Botar o time para trás, para jogar fechadinho? E aí o torcedor tem que começar um ano pensando que o Vasco agora vai alavancar, vai trazer um cara bom. Pô, trouxe um cara bom na defesa. Eu não consigo achar isso uma boa. Eu posso votar? Consigo me animar. Mas assim, não, o meu vai ser um nota 6, nota 6. É sim. O meu também vai ser sim. E Respeito. assim, pode ser uma coisa assim, você fala isso, Fernanda? Porque você tem um treinador que só ganha com placar, toma muito gol, pode tomar, mas também faz muito gol. Quer dizer, um cara super ofensivo, que é o Arthur Jorge, que hoje é o atual treinador do Botafogo. Mas a gente tem que entender também, eu acho, hoje, o todo. O macro e o micro. No macro, o mercado. Quais são as opções? E dentro do que eu posso de opção, eu tenho que também saber o quanto eu posso pagar. Por exemplo, hoje eu quero comprar uma bolsa. No mercado tem o quê? Tem uma Louis Vuitton. Mas eu não tenho dinheiro para comprar. Então eu tenho que comprar uma bolsa que eu consiga pagar. Então, o mercado tem bons caras, mas o mercado que o Vasco consegue tocar. Quais são as opções que o Vasco tem? Essa é a primeira pergunta para você já ter uma reflexão. No micro o que o Vasco tem hoje, ele vai se reforçar, é claro, mas a gente já sabe que hoje, quando você traz um treinador numa calibragem alta, muito caro, o Vasco pode dizer, eu vou investir no treinador, beleza. Só que o treinador, ele faz exigências, ele pede peças que às vezes o Vasco não vai poder comprar. O Vasco está no momento híbrido de transição para SAF. Está na escolha mais importante da sua história, que é escolher uma SAF boa para entregar na mão o Vasco, a sua história, o seu repertório e tudo mais. Então, o Vasco está nesse momento de transição, que é um momento muito delicado. E eu acho que você fazer as coisas no arroz com o feijão é a melhor opção que tem. Você não tem os melhores zagueiros, então você pega um cara que defensivamente constrói, pensa assim, sai na boa, é sofrido, não é o mais bonito futebol do mundo, não é, mas é efetivo. Então, eu acho que, sim, para a realidade hoje do Vasco, e para o que o Vasco pode entregar em 25, e eu não estou falando que é lutar para não cair, não, porque o Carilli, ele teve agora no Santos mais 60% de aproveitamento, e isso é bom. Se a gente for olhar os números do Carilli. Ele foi muito polêmico lá nas suas falas, comparando com o Corinthians e tudo mais, mas efetivamente, em campo, ele trouxe o Santos para o seu lugar, que nunca deveria ter. Mas você não queria ele no Botafogo? Na minha realidade hoje, não. Mas o Vene não quer no Flamengo, Carilli. E o Vascaíno tem que ficar feliz com o Carilli. Eu posso votar. Entenda. Não, é bom para os outros. Para mim, não. Você foi bem. Para o Vasco é legal, mas no meu time eu não quero. E é assim, ó, gente, pega o morteiro e solta aí na janela. Mas eu estou dizendo que para a realidade hoje que o Vasco pisa, eu não acho um nome ruim. Eu acho que a Fernanda usa uma palavra que eu concordo, realidade. A realidade do Vasco da Gama hoje é totalmente diferente do Botafogo, que é diferente do Flamengo. Pô, mas sim, eu vou votar aqui no sim, tem experiência, mas eu vou votar também em cima daquilo que eu busquei ouvir do Vasco da Gama. Fala aí, Lembra que recentemente eu falei assim, eu não queria criticar o Pedrinho aqui,
Pedrinho, atual presidente do Vasco da Gama, que entende muito de futebol e que nos tempos de comentarista ele não era muito a favor ou não gostava muito do estilo do futebol do Renato Gaúcho. E aí eu fui buscar entender como que estava essa busca do Vasco da Gama por um treinador. Primeiro, a prioridade era um treinador que conhece muito futebol brasileiro, que tem a vivência de futebol brasileiro. Segundo, tem a realidade financeira, ou seja, não é qualquer treinador que vai aceitar aquilo que o Vasco que esbarrou no Renato, a gente sabe que foi isso. Exatamente. Antes do Renato, o Vasco da Gama tentou o Caixinha, que fez um baita trabalho no Red Bull Bragantino, o Caixinha não aceitou. Já acho mais interessante. Antes do Renato, o Vasco tentou o Pesolano, que fez até um bom trabalho aqui no Cruzeiro, estava fazendo um bom trabalho na Europa, e ele não aceitou. E aí muita gente vai falar assim, mas por que tentou o Renato antes de tentar o Carille? Porque o Carille estava negociando com outro clube, o Grêmio. E isso precisa ser ressaltado. Além do Vasco da Gama, o Atlético Mineiro está buscando um treinador, Santos está buscando um treinador, Grêmio está buscando um treinador. Eu tenho certeza que esses 3 clubes estão oferecendo mais aquilo que o Vasco da Gama pode oferecer. Além, é claro, da estrutura. Porque a gente não pode esquecer que o Vasco da Gama, hoje, é uma incógnita. Daqui a pouco ele pode ser vendido e esse treinador ele pode ser demitido. Sim. Então, diante dessa realidade, eu acho justo a gente entender... O Luiz Castro também chegou. O Luiz Castro nem quis ouvir. Financeiramente. Aí era para se animar. Inclusive, aí eu dizia, mas eu falei aqui, gente, o melhor não é o informação. O Luiz Castro está indo para o Atlético Mineiro. Por que está indo para o Atlético Mineiro? Isso é verdade? É verdade, isso é informação. Ele está indo para o Atlético Mineiro porque o Atlético está oferecendo muito mais do que o Vasco da Gama. E o Atlético não é uma incógnita futuramente. Então, diante desse cenário todo, a gente precisa se colocar no lugar do Pedrinho, na cadeira. É momento. É óbvio que se ele pudesse contratar um treinador de alto nível, ele poderia contratar. Só que nesse momento, os obstáculos que ele tem pela frente, eu vou considerar o Carille, sim, um bom treinador. E acho até melhor que o próprio Renato Gaúcho, que foi tentado anteriormente. Eu também acho. Agora, e foi exatamente nesse ponto que eu toquei. A gente já tem dificuldade, hoje eu perguntei assim para vocês, quem tem de opção no mercado? Tem um monte, mas que o Vasco consegue alcançar, pagar, né? Porque hoje o salário desses caras, gente, tão exorbitantes. A gente está normalizando R$1 milhão. R$1 milhão. Então, assim, não é uma coisa fácil. E além de você não ter muitos nomes, os nomes que tem, às vezes, não cabem no seu orçamento, e às vezes, se cabem, tem outros que estão buscando e sobe um pouquinho o sarrafo e você não consegue alcançar, e você já não consegue brigar por aquele cara. Então, de toda a realidade hoje que o Vasco vive, eu, sinceramente, não acho um nome ruim o Fábio Carille. Eu acho que ele é um treinador muito sério, muito competente, tem números muito bons e tem efetividade. Pode ser um jogo mais sofrido, mais cansativo, mais retranqueiro. Não é o perfil cultural do Vasco da Gama, né? O Vasco não tem esse escola Tite, né, o Carille? Exato. Não é. O vascaíno não gosta jogar em desse São tipo Januário, de jogo. no Caldeirão, não a torcida vai para cima, Mas eu acho que pode ser. Não, eu concordo com você que não é um baita treinador. Não é. Quando o Arthur Jorge chegou aqui, não era assim tão badalado. Não, nem o Luiz Castro. Nem o Luiz Castro. Então, por que eu... Aí eu também não trabalho com scout, aí se vira quem mas tem essa função. Tem esse vai descobrir aí mas aí eu acho que é o ponto que você trouxe na apuração. Conhecer o futebol brasileiro e também não exigir muito. Exemplo, se vai atrás de um Luiz Castro, eu tenho certeza que o Luiz Castro ia chegar fazendo várias exigências no ponto de vista estrutural ali, dia a dia, de treinamento, e o Luiz Castro fez isso publicamente no Botafogo. Ele falou que a grama do CT parecia de estacionamento, lembra? Então é muito... assim, é como se fosse, você é uma empresa, óbvio que você quer ter aquele melhor funcionário do mundo, só que o que você pode oferecer para o funcionário é isso. Será que esse melhor funcionário do mundo vai aceitar? Dificilmente. Fenê, a gente vai ter que mudar o assunto. Ô, Pardal, você pode, por favor? Mas eu concordo com você que não é um baita treinador, não, tá? Esperava mais. Pardal, você pode, por favor, trazer meu leque? Ele também. Ai, eu queria no meu time, eu queria no meu time ele também. Quem não queria? Ele é campeão por onde passa. Eu não quero ler. Onde passa, eu não vou É verdade. Ele sabe como é que eu acho que ele é? Midas. Sabe o que é Midas? Toca e vira ouro. Cara, onde ele passa? É verdade. O Palmeiras estava quantos anos sem ganhar nada? Ele foi e ganhou. Ele foi lá, tirou o Palmeiras da fila. Aí ele vai pro Galo. O Galo estava anos sem ganhar nada. Foi lá no Galo, campeão brasileiro. E um cara íntegro, credibilidade, não só dentro de campo e fora, faz de todos os clubes pela porta da frente.
e foi assim também em com um o outro Botafogo. ponto, ninguém quer falar com a imprensa depois de um jogo tal. Ele sempre vai falar. Tem que bater um pênalti. Quem vai ser o primeiro? Ele bota a cara. Ele pega a bola e vai e bate ele o pênalti. bota a cara. Não tem lateral direito, ele vai lá e faz. Não tem meia pelo lado esquerdo, ele vai. Não tem camisa 8, ele vai. Não tem camisa 5, ele vai. Não tem goleiro. Goleiro eu acho que não. Mas do gol para frente, o Tietê tem essa versatilidade, é esse jogador construtor, inteligente, taticamente, joga... Ele, com o Arthur esse ano, em alguns momentos, o Arthur conseguia mexer no time sem tirar ninguém quando ele recolocava o Tietê em campo. Sim, então, assim, no final, no segundo... Na verdade, nem no segundo semestre, em algum pedacinho ali, ele foi perdendo espaço, mas no início do Arthur Jorge, ele era o 12º jogador do Arthur, que na verdade nem era 12º, porque ele era titular com o Arthur. Então, assim, o Tchê chega, muita gente não sabe, ele chega como o primeiro dessa renovação do Botafogo, nessa era SAF, tem Danilo Barbosa chegando um pouco depois. Ele chega em 22, né? Ele é o primeiro a aceitar o projeto do novo Botafogo, onde o time não era essa potência que é. Ele chega para mudar realmente a história, vestiu a camisa 6, que para nós botafoguenses é uma camisa extremamente importante no Botafogo, é a camisa mais valiosa ao lado da camisa 7, e ele veste, muita gente não sabe, mas só a camisa de jogo do 6 tem escrito Nilton Santos em cima do escudo, eu te mostrei isso, né? E o Tchê honrou essa camisa durante 3 anos, quase 3 anos, 3 temporadas, um cara muito querido dentro do clube, muito trabalhador, se entregou para a história do Botafogo, uma identificação com o torcedor, e agora vai embora. Eu tenho certeza que pela porta da frente. Eu fico brincando de ciúme, que realmente é um jogador que eu sou fã, independentemente de jogar ou não no Botafogo. Eu sempre gostei muito do futebol do Tietê. E talvez até criei uma proximidade por conta disso, porque eu sou fã do futebol dele. Que ele ficasse. E agora ele vai para onde, Vini Casagrande? Fala comigo, para eu morrer de ciúme. Ele vai para o Vasco da Gama. Ô, Vascão, que sorte, hein, Vascaínos? O Tietê já trocou documento, em breve ele assina um contrato. Diante disso tudo que você acabou de mencionar, o Flavinho também falou muito bem sobre o Tietê, eu acho que foi uma ótima contratação do Vasco da Gama, tendo em vista que foi um jogador que está em fim de contrato com o Botafogo, ou seja, o Vasco não vai fazer nenhum investimento alto para ter o Tietê, muito pelo contrário, negociou valores apenas de salário e, obviamente, alguma luva ali ele deve receber e pronto. E contrata um jogador que, teoricamente, já está identificado ao Rio de Janeiro, já conhece a cidade, e é um jogador muito versátil. Eu acho que, inclusive, que chega ali com uma certa, digamos assim, eu apostaria que chegaria para ser titular hoje na equipe do Vasco da Gama. Eu acho que foi um bom reforço do Vasco. Estranhei até o Botafogo não ter demonstrado interesse na renovação, pelo menos por mais um ano. Mas, enfim, é o ciclo, chegou ao fim, e agora ele vai para o Vasco da Gama. E o Vasco também está contratando o zagueiro Lucas Freitas, o zagueiro que é cria das categorias de base do Flamengo. Conheço esse jogador. Tá aí na tela, ele é bom? Ele é bom. É um zagueiro canhoto, tem uma boa saída de bola. O único ponto negativo dele, se eu tivesse que identificar algo, é a estatura para zagueiro, ele não é tão alto, deve ter 1,83, mas é um zagueiro canhoto com uma boa saída de bola. Eu acho que o Vasco foi muito bem também nessa contratação, foi titular no time do Juventude, que acabou se destacando na reta final. Chega de graça também ao Vasco, porque o Vasco fez uma parceria com o Palmeiras, ele pertencia ao Palmeiras, o Palmeiras cedeu o jogador de graça ao Vasco da Gama, mas ficou com 50% dos direitos econômicos. Então, a gente já começa a entender como é que está sendo a postura do Vasco no mercado. Pegar bons jogadores e que não vão custar alto. Nesses dois casos aí, por exemplo, o Vasco não pagou nada para ter os jogadores. Pelo contrário, são jogadores de graça. Você negocia apenas salário e luva com esses atletas. E o Lucas vai assinar contrato de 3 anos. Achei um bom reforço também. Muito bem, é isso. Põe na tela aí. E o Vene atualizou toda a notícia do Vasco da Gama referente a reforços. O Vasco tem 2 reforços fechados para a próxima temporada. Um zagueiro, que é o Lucas Freitas, ex-Palmeiras e Juventude, chega 0,800 para a equipe do Vasco. Além, é claro, também de outro atleta muito importante, inclusive, o Tietê, que estava no Botafogo, foi campeão da Libertadores, do Brasileiro, um cara que foi muito importante em toda a reconstrução da equipe do Glorioso, e aí chegou no Vasco, né? Vai assinar com o Vasco, além do Fábio Carille. Inclusive, uma ação do GE sobre o Carille é que um dos motivos que motivou o Vasco a fechar com ele é por conta da estrutura do Vasco no CT. É um cara que
não se importaria, em aspas, de ter uma estrutura um pouquinho mais abaixo do que algumas equipes e tudo mais. E aí acaba que isso aí não era nem para se influenciar, na verdade, né? O Vasco já era para estar com um CT de primeiro mundo e não tem ainda. O Vasco já era para estar com o estádio reformado e não tem ainda essa reforma. Então tem várias situações ali que precisa evoluir muito o Vasco da Gama, mas agora o presidente está alinhando tudo isso, né? Buscando, pelo potencial construtivo, a reforma de São Januário, buscando também, com lei de incentivo, reformar o CT, para que o Vasco possa também virar uma potência na sua estrutura. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, rapaz, olha, é alcançar o mais rápido possível 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!